Oi, pessoal, aqui é o Renato Gaúcho falando. Tudo bem? Olha, antes da história, dá só uma olhadinha nessas duas alianças da nossa parceira Fonzag, que tem para vocês essa semana, já avisando naturalmente o Dia dos Namorados, né? Olha que coisa linda. Para concorrer a essas belezuras, é só se inscrever no canal, se é que você não é inscrita ainda, né? Dar o seu like, comentar a história, porque a sua opinião é sempre muito importante para a gente. Ativar o sininho para ser avisada sempre que tiver história nova e, muito importante também, acompanhar o vídeo até o final. Tudo isso, pessoal, vai ajudar a fortalecer o nosso canal e ainda, de repente, colocar no teu dedo e no dedo do teu amor essas duas alianças simplesmente fantásticas. Já pensou? E a nossa parceira Fonzag tem muitas novidades para você que quer ser consultora e comprar pela loja online. Os links estão na descrição para quem se interessar. Boa história, boa semana e fiquem com Deus. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Ele adorava dançar. Mas olha, nunca vi ninguém que gostasse mais de dançar do que ele. Talvez porque tivesse um irmão que era músico de uma banda, não sei. Mas o fato é que todo final de semana ele me arrastava para algum baile. E ele não apenas adorava, como era um mestre da dança. Foi por causa dele que também peguei gosto pela dança, porque eu até conhecer o Cristiano, eu não sabia dançar. Lembro que, quando nos conhecemos, eu era tímida demais. Quer dizer, tímida talvez não seja bem a palavra, mas eu tinha vergonha de arriscar um passo em algum salão porque, sabendo que não era minha praia, eu não me arriscava. Tinha vergonha. Já ele não. Era justamente o contrário. O Cristiano parecia até que tinha asas nos pés. Flutuava no salão. Foi durante uma festa de casamento de uma amiga que a gente se conheceu. Depois da cerimônia, a recepção aconteceu ali mesmo, num dos salões da igreja. Detalhe, nessa igreja havia mais 2 salões. E além da festa de casamento dessa minha amiga, havia também uma outra. Numa certa altura, eu ali distraída no meio do pessoal, vi aquele rapaz passando diante da nossa mesa. E o interessante é que ele passou me encarando. Embora não tenha dito absolutamente nada. Não falou, mas olhou. E que olhar! Deu uma circulada, pegou uma bebida e voltou pelo mesmo caminho, passando assim, bem pertinho de mim, me olhando de cima a baixo. Fiquei tão impressionada com ele que depois até perguntei para a irmã da noiva, que estava ali com a gente na mesa. Sibeli, você conhece esse rapaz que passou por nós agora? Aquele ali de terno azul marinho? Ela balançou a cabeça. Sinceramente não, mas... sei lá, deve ser algum amigo do Flávio. Por quê? Não, por nada não, só curiosidade mesmo. Pois ele ficou ali durante algum tempo, perto da porta. Ficamos trocando olhares até que ele sumiu. Sumiu, só que não por muito tempo. 20 minutos se tanto, até que eu ouvi aquela voz. Oi? No que me virei, dei de cara com ele. Levei até um susto quando me deparei com aquele sorriso lindo e tão pertinho de mim. Meio sem jeito, retribuí o sorriso quando então ele perguntou: escuta, será que a gente podia conversar um pouco? Conversar? Mas conversar sobre o quê? Ele então deu assim uma olhadinha para as minhas amigas e declarou: olha, se você me acompanhar até a varanda, onde tem menos barulho, menos gente, eu te conto tudo tintim por tintim. Mas fique tranquilo que você não corre perigo não, viu? Meio sem saber o que dizer, obedeci. Estava meio frio, serenando, pois ele prontamente tirou o paletó e o colocou sobre os meus ombros. Olha, aquela foi uma cena que eu só tinha visto em filme.
Sabe, o amante à moda antiga? Era ele em pessoa. Aí quis saber o meu nome, depois falou que tinha ficado impressionado com a minha beleza, pediu desculpas pela sua audácia. A verdade é que eu já tinha ouvido muitas cantadas como aquela, de modo que nem era para eu ficar tão balançada. Só que não sei explicar, mas ele tinha um jeitinho tão especial. Em tudo, no falar, no sorrir, que conseguiu me impressionar. A cantada não era nova, mas o jeito de olhar para mim, aquele sorriso doce. Depois ele me contou que, na verdade, estava na festa do salão ao lado, que tinha entrado ali na festa da minha amiga por pura curiosidade. E ainda acrescentou: você quer saber de uma coisa? Eu acho que foi Deus quem me mandou para cá, sabia? Para a gente se conhecer. Eu achei graça. Não me diga que você acredita em destino. Pois eu acredito em muito. Realmente, eu acho que não foi por acaso que a gente se conheceu, não, viu? Você pode pensar que é uma cantada, que eu falo isso para todas as pessoas que eu conheço, mas juro para você. Aliás, você não quer dar uma olhadinha lá na nossa festa? É um casamento também. Só que não me leve a mal, viu? Mas tá bem mais animada do que essa. Foi então que ele me contou que era a banda do seu irmão que estava tocando lá. E o legal é que eles tocavam de tudo. Rock, música lenta, anos 60, sertaneja, gauchesca. De fato, em termos de animação, ele não tinha mentido, não. A festa da minha amiga ficava no chinelo. Olha, não tinha ninguém parado. Tava todo mundo dançando. Até eu perdi a minha timidez. Até porque ele não sossegou enquanto não me carregou lá para o meio do salão. Incrível. A gente nem se conhecia. E, no entanto, estávamos ali dançando como se fôssemos velhos amigos. E quem disse que depois ele me deixou voltar lá para a festa da minha amiga? E como dizer não a um homem tão encantador? Não tinha como. Na verdade, só voltamos algum tempo depois, e mesmo assim, porque eu disse que as minhas amigas deviam estar preocupadas comigo. Ele concordou meio a contragosto, mas já avisou. Tá bom, a gente vai lá, você fala com as tuas amigas, diz que tá tudo bem, que você tá bem acompanhada. Aí depois a gente volta pra cá, tá bom? Quero dançar com você a noite toda. Ele era tão encantador. Ele era tão espontâneo. Sabe aquela pessoa que abre a boca e fala o que está sentindo? Era como se nos conhecêssemos há muitos anos. Eu acho que nunca tinha conhecido alguém tão de bem com a vida, tão alegre, tão para cima. Não tinha como não se deixar contagiar por aquela sua alegria, aquele seu entusiasmo, aquela euforia. Dava para ver, só pelo jeito dele, que ele amava a vida. Dançamos tanto, tanto. Naturalmente que a parte que eu mais gostei foi a seleção de músicas lentas, porque foi ali que trocamos o nosso primeiro beijo. Ao som daquela música linda, que depois acabou se tornando a nossa música. Não existem dias, ou noites, ou pelo menos momentos inesquecíveis, coisas que mesmo tendo acontecido lá atrás, anos e anos atrás, a gente não consegue esquecer nunca mais. Pois aquele foi o meu momento. Aquela foi a minha noite. Até porque ele me pediu em namoro naquele mesmo dia. Assim que me deixou diante do portão da minha casa. Minha resposta, naturalmente, foi um sonoro sim, seguido de um sorriso misturado com lágrimas, depois mais um beijo, mais um abraço apertado, depois mais outro, olha, sem exagero nenhum. O Cristiano provocou uma verdadeira revolução na minha vida. Ele me ensinou a dançar praticamente todos os ritmos, todos os tipos de música. Como eu já falei lá no começo,
todo final de semana, ele me arrastava para algum lugar. Se a banda do irmão dele estivesse animando algum baile, a gente ganhava até convite VIP. Ah, meu Deus, como eu estava feliz. Na verdade, nunca tinha me sentido tão feliz em toda a minha vida. Quando completamos 1 ano e meio de namoro, ele perdeu o emprego. Foi uma fase difícil. E foi uma pena, principalmente porque, mesmo batalhando, procurando, ele não estava conseguindo outra ocupação na sua área. Foram 2 meses e meio correndo atrás e nada. Até que um dia, ele chegou em casa com aquela notícia. Amorzinho, eu estou pensando em vender o nosso carro. Estou cheio de conta para pagar. Você sabe, né? Emprego que é bom não está pintando. Foi então que eu lembrei de um primo meu que estava querendo comprar um carro. Ele tinha uma moto e queria colocar essa moto como parte do pagamento, na troca de um automóvel. Falei dele para o Cristiano, só que, não sei, mas ele não ficou muito empolgado. Moto? Sei lá, eu não gosto de moto, é meio perigoso. Que nada, meu bem, é só andar com cuidado. E pelo menos a gente não fica a pé, né? O que você acha? Ele não queria. Ele realmente não estava afim. Dava para ver na sua cara. Não ficou nem um pouco empolgado, mas eu falei tanto que pelas tantas o convenci. Até por aquele detalhe. Pelo menos a gente não ficaria a pé, teria um meio de locomoção, embora não fosse um carro. Procuramos o meu primo naquele mesmo dia e eles acabaram fazendo um negócio. O Cristiano deu o carro em troca da moto e recebeu mais uma parte em dinheiro. Coitado. Olha, deu para ver na sua cara que ele estava fazendo aquilo contrariado. Mas fazer o quê? Não tinha outro jeito. Algumas semanas depois, a banda do irmão dele ia tocar num baile de formatura. A gente não conhecia ninguém que estava se formando, mas acabamos ganhando os convites assim mesmo. Ia ser numa sexta-feira. Nessas alturas, o Cristiano já tinha até arranjado emprego. Não era na sua área, mas diante das dificuldades e do tempo que ele tinha ficado desempregado, não dava para ficar escolhendo. Ele trabalhava até às 6, então combinamos que ele passaria para me pegar em casa pelas 7, 7h30, para seguirmos direto para a formatura. Só que deu 7, 7h30 da noite e nada. Deu 8 horas, 8h30 e nenhum sinal. Eu ligava no celular, mas só dava fora de área. Comecei a ficar preocupado. Em sua casa, segundo sua mãe, ele também não tinha aparecido. Mais preocupado ainda fiquei, até porque lá no serviço ele também não estava. Eu ligava para lá e ninguém atendia. Já tinha acabado o expediente. A cada minuto que passava, a minha angústia só aumentava. Já era para a gente estar na formatura, ou pelo menos na estrada, no meio do caminho. Já passava das 10 horas da noite, quando finalmente a minha sogra me ligou. Pelo seu desespero, alguma coisa grave tinha acontecido. E o pior é que tinha acontecido mesmo. Daniele, o Cristiano está no hospital. Acabaram de me ligar contando. No hospital? Mas como assim, dona Ana? O que houve com ele? Parece que bateu a moto. Eu não sei direito, filha. Eu estou indo para lá agora. Eu só não digo que foi o pior momento da minha vida. Porque aquela notícia era apenas o começo do meu pesadelo. Só quando chegamos ao hospital é que ficamos sabendo da gravidade do acidente. Ele tinha batido a moto contra uma caminhonete e, como consequência, sua perna esquerda tinha sido praticamente esmagada. De modo que os médicos não tiveram alternativa senão amputá-la. Ele ficou inconsolável quando soube. Se revoltou até contra Deus.
Chegou a dizer que preferia ter morrido. Tamanho foi o seu desespero. A tragédia se abateu sobre nós. Ele que sempre tinha sido tão alegre, tão de bem com a vida, a pessoa mais alegre e mais feliz que eu já tinha conhecido, se fechou no seu mundo de tristeza. Alguns meses já se passaram. E eu sempre tive a esperança de que com o tempo ele se acostumasse e voltasse a ser, se não aquele cristiano de antigamente, pelo menos próximo disso. Só que quanto mais o tempo passa, mais mingua a minha esperança. Ele vive quieto, sem ânimo, simplesmente não consegue sentir prazer em mais nada. De certo modo, é até compreensível. A gente vivia saindo, indo para os bailes. Não passávamos um final de semana em branco. Ele adorava dançar, era sua paixão, e agora, sem a perna. Ele não se anima a ir nem até o portão. Olha, me parte o coração ver a tristeza em que o cristiano se afundou. E o pior é que não consigo deixar de me sentir culpada. Porque, querendo ou não, eu tenho culpa sim. Ele não queria trocar o carro pela moto. Achava perigoso. Fui eu que insisti para ele fazer um negócio lá com o meu primo. Se eu não tivesse insistido tanto, nada disso teria acontecido. Tudo bem, a gente estaria a pé, mas eu ainda teria o meu cristiano do jeito que ele sempre foi. E eu digo isso porque depois dessa tragédia, ele nunca mais foi o mesmo. Mesmo a seu lado, eu o sinto tão distante, tão ausente. Éramos um casal, mas era como se fôssemos uma pessoa só. Estávamos sempre juntos. Agora estamos fisicamente um do lado do outro, mas é como se não estivéssemos. Seu corpo está ali, mas a cabeça dele só Deus sabe por onde anda. Esse homem se afundou numa amargura tão grande que parece que nada nesse mundo tem o poder de lhe devolver a alegria de antes. Ele já tentou terminar o namoro comigo várias vezes. Vive dizendo que eu mereço um homem inteiro e não um aleijado. Eu respondo sempre que não quero mais ninguém nessa vida, que é ele o homem que eu amo, que eu prefiro morrer a vê-lo se afastando de mim. Ele, no entanto, parece que não se convence. A cada dia que passa, se afunda mais e mais naquela tristeza, aquela amargura de dar pena. E por mais que eu pense, por mais que eu tente, não consigo encontrar um meio de fazer esse homem novamente acreditar na vida. Não sei o que é maior, se a tristeza dele, se a amargura dele, ou se é o meu remorso. Como me sinto culpada, meu Deus. É um remorso que eu sei vou carregar pelo resto da minha vida. Ele não queria trocar o carro pela moto. Fui eu que insisti até convencê-lo a fazer aquele maldito negócio. E o pior é que eu amo tanto que chega a me doer o coração. Se pudesse, juro que trocaria de lugar com ele. Meu Deus, como é triste olhar para o seu rosto e perceber que aquele brilho que havia nos seus olhos não existe mais. Como é duro saber que eu não posso fazer nada. Que nada do que eu diga, nada do que eu faça vai mudar o seu ânimo. A única coisa que posso continuar fazendo é continuar aqui do seu lado, sem deixar morrer aquele restinho de esperança que ainda tem. Porque
Porque como é duro saber que eu não posso, através de um gesto ou de uma palavra, mudar a sua vida de novo, fazê-lo alegre e feliz como ele sempre foi. A única coisa que está a meu alcance é continuar aqui a seu lado, mesmo que ele não me queira. Porque ele já falou 1 milhão de vezes. Por que você não vai procurar alguém melhor, hein? Você inteira. Você não é uma aleijada como eu? Só que, meu Deus, amor não é só isso. Eu amo demais. E ainda que às vezes eu também me amargure e me entristeça, eu tenho fé de que um dia ele pode ainda voltar a ser o meu Cristiano de antes, aquele meu menino sorridente, com aquela carinha de anjo. Meu menino sorridente, com carinha de anjo. Tomara que seja o bastante, meu Deus. A minha companhia, a minha solidariedade, tomara que seja o bastante. Porque é só isso que te peço. Tomara que a minha fé, a mesma fé que já moveu montanhas, me ajude a devolver a alegria ao rosto do amor da minha vida. Tomara.